Você distribui os bens que você tem? Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 21, nos diz: assim é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Quando eu perguntei no começo se você ajuda as pessoas com o que você tem, não significa que você precisa distribuir para todo mundo aquilo que você conquistou ao longo da sua vida, os bens que Deus te deu. Você não precisa vender tudo e passar dificuldade. Aliás, não se recomenda que se faça isso. Pense se você vender tudo que você tem e dar esmolas aos outros. Você vai ser mais uma boca para as pessoas alimentarem. Você vai ter necessidades e precisará ser ajudado. A ideia que Jesus trouxe aqui não significa que você deve viver na miséria, que você deve viver na dificuldade. Aliás, a gente tem um conceito muito errado de que só os pobres entram no reino dos céus, e com isso a gente tende a repelir a riqueza, o conforto da nossa vida. Será que é essa mesma a mensagem que Jesus disse? Primeira reflexão que você precisa fazer é: será que você se apega ao que você tem, ou você consegue ser próspero, usufruir das coisas que você tem com sabedoria? Outro dia eu observava umas pessoas passando dificuldade na rua e eu pensei, se eu entrar para o grupo delas, se eu pegar tudo que eu tenho e vender, eu vou ser mais uma pessoa ali sentada pedindo esmola ou passando dificuldade. Não é mais proveitoso que eu multiplique o que eu tenha e assim eu atinja e ajude mais pessoas? E aí é que nós temos que ter cuidado. Porque o que Jesus condenou aqui nessa passagem não foi que você tenha bens materiais, mas que você tenha apego. Sabe pessoas apegadas que não conseguem dispor de nada? Que os armários em casa estão lotados de alimentos, perdendo, vencendo, estragando. Os guarda-roupas estão lotados de roupas que não se usa mais, na esperança de um dia surgir uma oportunidade ou de emagrecer. Com certeza você tem alguma coisa na sua casa que sobra. Algo que poderia beneficiar alguém. Algum utensílio, um acessório, algo que poderia alegrar alguém, mas você se prende, você segura. Você é o tipo de pessoa que não distribui? Porque não é errado você viver de forma confortável. Aliás, Jesus mesmo nos disse que ele veio ao mundo para que tenhamos vida, e vida em abundância. É claro que a gente não pode ter uma visão curta nesse sentido e achar que Jesus quis dizer que nós teríamos vida em abundância apenas em abundância material, apenas em dinheiro e conforto. Mas abundância em todos os sentidos. Uma vida abundante é aquela que tem, sim, um conforto material, mas também ela tem riquezas espirituais, e essas são as principais. Aliás, esse é o foco dessa passagem que Jesus disse e que Lucas relatou aqui. Que o foco das pessoas geralmente é conquistar bens materiais, e as pessoas se prendem muito a isso. Aliás, a maioria das pessoas passa boa parte da vida se desgastando para sobreviver, se colocando em empregos que não gostam para pagar as contas, sofrendo, deixando de lado os seus talentos, as suas alegrias, para trabalhar em algo de que não gostam, simplesmente para sobreviver, para pagar as contas. E não estou dizendo que é errado, nós todos precisamos trabalhar sim. Aliás, é pelo trabalho que nós desenvolvemos várias habilidades que Deus quer que desenvolvamos aqui. Inteligência, paciência, capacidade de conviver em sociedade, tolerância com as diferenças, tolerância com aquele nosso colega de trabalho que é difícil. O trabalho nos ajuda e muito a evoluir como pessoas. Mas será que nós devemos viver só para trabalhar? E pior, só para trabalhar e acumular riquezas materiais? Deus não te fez para isso. Pensa como você é grande. Você é feita à imagem e semelhança de Deus. Você é um espírito eterno. O seu corpo vai morrer, mas o seu espírito não. Será que Deus te colocou aqui na Terra simplesmente para você trabalhar e juntar o máximo de dinheiro que você conseguir?
Ou pelo menos conseguir sobreviver pagando as suas contas? Será que é para isso que Deus te criou, para você passar a maior parte do seu tempo vivendo dessa maneira? Tente pensar além. Tente pensar como você realmente deve viver. Você não foi criado para pagar contas, chegar em casa e ficar depois estirado no sofá descansando, vendo bobagens no celular ou assistindo televisão, deixando que as influências externas contaminem o seu cérebro. Você foi criado para criar também. Você não foi feito à imagem e semelhança de Deus? E Deus é o quê? Criador. Se Deus é criador e você é feito à imagem e semelhança dele, você também pode e deve criar. Ah, mas eu não tenho criatividade. Será que não? Você está negando a sua própria natureza quando você fala isso. Porque a criatividade é a sua natureza, é da sua essência, está no seu DNA. Você é formado pela criatividade de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Então você possui as características dele, ainda que de forma muito pouco desenvolvidas. E aí cabe a você buscar desenvolvê-las. Então, você não deve chegar em casa e simplesmente se estirar no sofá, reclamar, brigar com as pessoas que moram na sua casa, ficar com uma vida no automático, acorda atrasado porque foi dormir tarde, né, e vive num ciclo de quem passa horas no celular, dorme com o celular na mão, muitas vezes, o que é super errado para a sua saúde física, inclusive, e mental. Já existem estudos sobre isso. A radiação que o celular libera é perigosa para o cérebro. O seu celular deve dormir pelo menos 1,5 metro de distância do seu cérebro. É totalmente perigoso dormir com ele do lado debaixo do seu travesseiro, nas suas mãos. Mas você entra num ciclo em que você fica até tarde no celular, e aí você acorda cansado, toma o café apressado, já sai estressado de casa, já briga com alguém de manhã na sua casa ou na rua, já vai para um trabalho que você odeia. Será que Deus te criou para isso? Será que você não pode se indignar com esse tipo de vida e buscar uma vida mais abundante? E quando eu digo abundante, repito, não quero dizer só abundância material. Abundância material é sim essencial. Deus não te criou para viver em dificuldade, para ser mais uma boca para alguém alimentar, para você depender dos outros. Se hoje você vive uma situação assim, por alguma limitação física, é justificável. Mas se você não tem alguma limitação de saúde, você pode trabalhar, alguma limitação de saúde até mental que precisa de tratamento e você busca o tratamento, você é ativo para isso, tudo bem, mas se você não vive esse tipo de situação, é o seu dever ir atrás de melhorar a sua vida. Você não é obrigado a passar os seus dias em um emprego que você detesta, no qual você é desrespeitado, que as pessoas zombam de você ou que as pessoas te diminuem. Seja indignado, vá atrás de algo que faça o seu coração um pouco mais feliz, um local onde você possa ser respeitado, e esses locais existem. Eu sou a prova viva disso. Existem locais tóxicos e locais saudáveis para se trabalhar. Será que a sua visão está tão fechada que você simplesmente aceitou viver dessa forma? E aí você vive para pagar contas, fazendo algo que nem te deixa tão satisfeito? Questione-se. A sua vida não foi feita para você viver de sofrimento ou viver só para arrecadar dinheiro e colocar na sua conta, para um dia você finalmente usufruir da sua aposentadoria, seja ela muito ou pouca. A sua vida é agora, a sua vida acontece hoje. Enquanto você trabalha, é necessário que você tenha vida, que você manifeste a luz de Deus no seu trabalho, seja o que quer que você faça. Então, se você hoje vive em algo que você está infeliz, que não te agrada, eu te convido a ser um indignado. Não aceitar essa situação. Buscar a melhoria. Se hoje você vive apegado e trabalha para juntar coisas na sua casa, para satisfazer o seu ego, para abrir o seu armário e ver várias roupas lá que você nem consegue usar, você precisa se questionar.
outras pessoas podem se beneficiar daquilo que você não usa. Quando você prende objetos em casa, você estanca. É como se uma veia no seu corpo deixasse de funcionar, ficasse entupida. Aquilo gera doença. A vida precisa circular, as coisas precisam circular. Seja mais simples. Viva com o que você precisa. Não estou dizendo para você ser um total desapegado, como dizem por aí, um franciscano. Se essa for a sua filosofia de vida, ótimo, mas se não for, aprenda a viver com aquilo que você usa. Não significa que você não possa ter conforto, viajar, ter o seu dinheiro. Não é isso. Aliás, nesse canal, eu sou super a favor da prosperidade, inclusive a prosperidade material. Acredito sim que a vida nessa terra fica mais agradável quando temos acesso a conforto, ao dinheiro para pagar as nossas contas com tranquilidade. Você não viveu para passar dificuldade, para ficar fazendo conta sobre que conta você vai pagar, para você ficar passando dificuldade, entrando no mercado e sofrendo com o preço das coisas. O supermercado não vai adequar o preço das coisas às suas necessidades. Então você precisa sim buscar ser próspero financeiramente. Usar tudo que Deus te deu inteligência, te deu criatividade, você é feito, repito, a imagem e semelhança de Deus. Será que você não pode fazer nada para melhorar a sua vida? E quando você melhorar a sua vida, você ser uma pessoa transbordante, não é uma pessoa que estanca as coisas, não é como se fosse um brejo que segura aquela água e ela fica podre, mas sim como um rio que flui e leva a vida por onde vai. Você pode ser como um rio que flui, um rio abundante, cheio, que por onde passa, leva vida. Você pode viver dessa maneira e deve. Use a sua inteligência, a sua criatividade. E se você sente que a sua inteligência e a sua criatividade estão bloqueados, porque inexistentes elas não são. Você tem. Como eu disse, se Deus te criou, a imagem dele, você tem as mesmas características. Você precisa desbloquear. Ore por isso. Deus te deu liberdade e te deu o poder de iniciativa. Ele não vai fazer nada por você. É você que precisa se empenhar, ir atrás. Ore pedindo criatividade, repita palavras positivas a seu respeito, diga eu sou criativa, eu sou inteligente, eu sou capaz. E vá atrás, você precisa agir. O rio flui porque ele é movimento e o brejo é parado. Você precisa ser movimento. E ser movimento depende da sua energia, de você colocar a sua energia para se mover. Então vá atrás de estudar, de aprender, de ser melhor. Vídeos na internet não faltam para a gente aprender. Saiba apenas selecionar, para você não ficar gastando o seu tempo ouvindo baboseiras, porque tem muita bobagem na internet. Mas existe sim muito conteúdo de valor aqui. Vá aprender sobre algo. Busque aprender, vá ler um livro. Seu cérebro precisa de leitura. Não busque aprender apenas pelos vídeos, porque o cérebro ele faz outros tipos de conexões neurais quando você está lendo, é mais interessante em determinados momentos. Então, tire um tempo para isso. Mesmo que você não goste, coloque uma meta de ler uma página por dia, que seja, mas de um livro edificante, não de um livro que vá te causar angústia, que te cause sensações ruins. Não, um livro que realmente vai edificar a sua vida. Antes de estudar, peça a orientação de Deus para que você compreenda, para que a sua mente se abra. Você verá como é mágico. Deus contribui para o seu conhecimento. Ele quer que você se empenhe, que você se movimente. Observe o mundo todo é movimento. As árvores, mesmo que pareçam estar paradas, elas estão o tempo todo gerando vida, cultivando, buscando a seiva da terra, fazendo um processo interno dentro dela de transformação da seiva para ela ter vida e ela crescer. E quanto de benefício que ela traz para a atmosfera, para os animais, para a natureza como um todo. Assim também é você. Por mais que você se movimente um pouco devagar, mas movimente-se. Seja um movimento. Busque aprimorar-se, estudar, aprender. E busque sim a prosperidade, inclusive a prosperidade material. Não só a prosperidade material, é claro, busque a prosperidade espiritual,
a prosperidade intelectual, a sua inteligência. Você tem o dever de fazer isso. Os acessos estão nas suas mãos. Se você tem um celular, você tem acesso a um mundo de informações. Se você tem energia elétrica na sua casa, você também tem acesso a várias coisas. Isso significa que você muitas vezes tem condição de ter pelo menos um livro para estudar. Então vá atrás e busque sim viver em prosperidade. Mas é claro, jamais seja uma pessoa totalmente apegada, segura, que não consegue transbordar, que segura os bens materiais só para si, só para dizer que tem, para ostentar, ou mesmo para ostentar para si mesmo, para ter aquele prazer do ego. Como eu disse, de abrir o armário e ver vários itens. Busque transbordar. Transborde aquilo que você tem. Transborde, inclusive, seu conhecimento, aquilo que você aprendeu. Ajude um colega que não sabe aquilo ainda. Pode ser uma receita que você passa para alguém de um alimento, de uma comida. Transborde amor, transborde compaixão. Tudo que você tem dentro de si de bom, você deve colocar no mundo e ajudar as pessoas ao seu redor. Transborde sorrisos. Já viu quando você chega em um ambiente e as pessoas estão mais sérias, você dá um bom dia com um sorriso, você acaba sim arrancando um sorriso de alguém. Ou pelo menos você muda a atmosfera daquele ambiente. Então transborde, inclusive, nesse sentido. Seja transbordante. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Envie esse vídeo para quem você ama, que pode se beneficiar dele, e deixe aqui um comentário sobre o que você pensou. Também me siga nas redes sociais. O meu Instagram é @BiancaMoraes.